A NASA tem NASA um has a aviso para quem warning for deseja people ver who want mais to de get a perto o closer look eclipse at next solar month's total do total próximo solar mês. eclipse. Make Certifique-se sure de ter you a have the proteção proper eye adequada para os protection, olhos, como os óculos para eclipse, like e the como você olha para o eclipse céu no dia 8 glasses. de abril, quando o eclipse And começa. as you Por favor, look at the coloque-os heavens on April óculos. the 8th, Este pode when acabar the sendo um eclipse dos eclipses starts, solares mais please, assistidos de please todos os put those tempos, glasses com mais on. de 31 milhões de pessoas This vivendo em could seu end caminho. up being one of the most Esse watched caminho solar cobre eclipses 15 ever, with more estados, than do 31 Texas ao million Maine. people living in its path. Hoje, estamos à beira de presenciar um fenômeno de magnitude tão profunda que sacode os alicerces da nossa compreensão, desafiando-nos a direcionar nosso olhar tanto para o céu quanto para dentro de nós mesmos. Não é uma ocorrência cotidiana nos depararmos com um sinal tão vívido, tão cativante, que exige toda a nossa atenção. No entanto, no dia 8 de abril de 2024, os próprios céus irão coreografar um evento extraordinário, um raro eclipse solar total, projetando sua sombra de costa a costa pelos Estados Unidos. Imagine, em plena luz do dia, testemunharmos as trevas engolfando o firmamento, transformando o brilho diurno em um crepúsculo abrupto. Este espetáculo nos leva a refletir sobre as palavras do profeta Joel, 3:1, que predisse: "O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Neste momento em que os ecos das sugestões de nossos antepassados ressoam pelo ar e pelas páginas da história, uma sensação sinistra envolve a consciência coletiva. Estamos diante do reconhecimento de que talvez estejamos nos últimos dias, nos confins reais do fim, imersos no grande jogo da existência, onde os eventos contemporâneos se desdobram como capítulos de um antigo manuscrito. As anomalias celestiais e os tumultos terrestres convergem, criando um panorama de um mundo à beira do abismo, ecoando profecias antigas que convidam à reflexão sobre seu significado. A Bíblia fala de tempestades agitadas, trombetas celestiais e o escurecimento do sol, cada elemento contribuindo para a compreensão das mensagens divinas. Talvez estejamos, de fato, nos aproximando do Apocalipse, testemunhando sinais prenunciados que indicam a iminência de uma nova era. Aqui, em nosso canal, adentramos nos mistérios que conectam o mundo, explorando através da lente da sabedoria antiga e sagrada. Hoje, na jornada em que nos embarcamos, não estamos apenas buscando testemunhar um espetáculo astronômico de magnitude incomum, mas também decifrar a mensagem divina que pode estar enraizada nele. As Escrituras nos instruem em Gênesis 1:14, onde Deus ordena que haja luzes nos céus para separar o dia da noite, servindo como marcadores de tempo para ocasiões sagradas, dias e anos. O que isso pode significar para nós? Será que um evento celestial tão extraordinário é meramente uma manifestação específica da natureza ou um sinal direto de Deus, uma mensagem talvez codificada por Ele próprio? Ao seguir o caminho deste eclipse através de cidades chamadas Neve, uma conexão intrigante emerge. Estas cidades compartilham o nome com a localidade para onde Jonas foi enviado para profetizar a destruição, a menos que houvesse arrependimento, conforme nos é relatado na história bíblica. Esta coincidência não pode ser ignorada, especialmente quando consideramos que o eclipse ocorre sob a constelação de Cetus, onde as baleias são vividamente lembradas. Este simbolismo nos remete à história de Jonas 1:17, onde ele é engolido por um grande peixe. Parece que as Escrituras estão ganhando vida sobre nós, instigando-nos a despertar e prestar atenção. Este evento não é meramente um espetáculo para ser admirado. É um chamado à reflexão e possivelmente à mudança. Enquanto estivermos sob a sombra da lua neste 8 de abril, devemos contemplar não apenas a beleza da criação, mas também o que reside além do alcance de nossos olhos. Que mensagem este sinal celestial possui para você, para mim e para a alma de nossa nação?
Nossa jornada hoje transcende a simples compreensão das estrelas. Trata-se de entender os murmúrios de Deus por meio de sua criação, guiando-nos, alertando-nos e talvez oferecendo-nos uma oportunidade de redenção. Vamos explorar isso juntos, buscando a sabedoria entrelaçada na estrutura do universo, na esperança de desvendá-la e compreender a vastidão de nosso cosmos, onde os corpos celestes dançam em um balé eterno. O eclipse solar, um evento que cativa e mistifica a humanidade ao transformar brevemente o dia em noite, tem fascinado civilizações ao longo da história. Mas o que exatamente é um eclipse solar e por que ocorre? Em seu cerne, um eclipse solar é um evento celestial que ocorre quando a Lua se posiciona diretamente entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre nosso planeta e temporariamente obscurecendo a luz solar. Este alinhamento preciso no cosmos só pode ocorrer durante a lua nova, quando o Sol e a Lua estão em conjunção. A mecânica por trás de um eclipse solar não é apenas um testemunho da beleza e precisão do cosmos, mas também um lembrete da intricada interação entre os corpos celestes que governam o universo. A interação entre nossa rotação diária, que define nossas noites e dias, e a presença da Lua, embora consideravelmente menor que o Sol, mas na distância exata da Terra, é uma das maravilhas cósmicas mais fascinantes. Durante um eclipse solar, a Lua, em sua trajetória, pode cobrir total ou parcialmente o disco solar, criando um espetáculo impressionante de luz e sombra. Essa extraordinária coincidência de tamanho e distância proporciona um momento que intriga e encanta. Os eclipses solares, ao longo dos milênios, podem se manifestar como parciais, totais ou anulares, dependendo do alinhamento exato entre a Terra, a Lua e o Sol. Um eclipse solar total, no qual o Sol é completamente obscurecido pela Lua, revela a coroa solar, transformando o dia em um crepúsculo misterioso e expondo estrelas e planetas que normalmente são ofuscados pelo brilho solar. Esses raros momentos de alinhamento não são apenas eventos de beleza cênica, mas também momentos de profunda reflexão sobre a maravilha cósmica e nosso lugar no vasto universo. Ao longo da história, os eclipses solares não foram apenas eventos astronômicos, mas também eventos carregados de significado em diversas culturas, incluindo as narrativas bíblicas. Muitas vezes, esses fenômenos celestes foram interpretados como sinais poderosos de Deus, portadores de mensagens divinas ou avisos. Uma análise histórica dos eclipses solares revela uma tapeçaria de opiniões e admiração, onde os céus parecem falar em sombras e luzes nas Escrituras. Eventos celestes são frequentemente descritos como manifestações da vontade de Deus ou como prenúncios de mudanças terrenas significativas. Por exemplo, o livro de Amós 8:9 prediz: "Naquele dia, declara o Senhor soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia." Essa declaração profética enfatiza o uso do eclipse solar como uma metáfora para o julgamento divino, um momento em que o dia se transforma em noite para sinalizar uma mudança fundamental no curso dos acontecimentos humanos. Logo após os momentos angustiantes descritos, segundo o relato, o sol escurecerá, a lua não emitirá sua luz, e as estrelas cairão do céu, abalando os corpos celestes. Este eclipse solar que estamos prestes a presenciar se insere em um quadro celestial mais amplo, associado a eventos escatológicos, ressaltando a intervenção divina em uma escala cósmica e o impacto profundo das características celestes na compreensão humana. Além disso, no contexto escatológico, Gênesis 1:14 esclarece o papel dos corpos celestes como sinais. Deus disse:
Haja luzes na abóbada do céu para separar o dia da noite, e sirvam elas de sinais e marcos para marcar tempos, dias e anos sagrados. Este texto fundamental sugere que eventos celestes, incluindo os eclipses solares, são designados divinamente como marcadores que vão além da mera iluminação. Eles são sinais de Deus, entrelaçados intrinsecamente no tecido da criação para indicar tempos sagrados e momentos divinos, orientando a humanidade ao longo das eras. A interpretação dos eclipses solares como sinais divinos é um testemunho da profunda conexão percebida pela humanidade entre os eventos celestes específicos e o divino. Esses momentos de luz e escuridão servem como lembretes poderosos de que nosso mundo é regido por forças além da nossa compreensão humana, convidando-nos a buscar um Criador que orquestra o cosmos com precisão e intenção. Em 8 de abril de 2024, os céus nos brindarão com um espetáculo de profunda importância, à medida que um eclipse solar total atravessa o coração da América do Norte, do México aos Estados Unidos e Canadá. Este evento celestial, onde a lua lançará sua sombra sobre a Terra, transformando o dia em noite, não é apenas uma maravilha da astronomia, mas está repleto de potencial simbolismo bíblico e significado profético. A singularidade deste eclipse, especialmente por seu trajeto expansivo pelo mundo, nos convida a explorar mais profundamente seus significados e conexões com a profecia bíblica. O eclipse de 8 de abril de 2024 é notável por vários motivos. Marca um momento raro em que as sombras unirão regiões distantes sob um único aspecto celestial, tecendo uma tapeçaria de escuridão através de uma paisagem vasta e variada. Essa visibilidade generalizada e a experiência compartilhada de toda a comunidade certamente despertarão reflexões e questionamentos em muitos. As palavras de Gênesis 1:14 nos convidam à contemplação, onde Deus declara que os corpos celestes servirão como sinais para marcar os tempos sagrados. Este eclipse, em virtude de seu caminho e das comunidades que envolve na escuridão, pode muito bem representar um momento sagrado, um marcador divino no calendário celestial que requer reflexão e antecipação. Além disso, o momento e a trajetória deste eclipse se entrelaçam com outro eclipse significativo que ocorreu em 21 de agosto de 2017, formando um padrão de X sobre uma parte significativa dos Estados Unidos. Essa interseção ao longo de um período de anos ressoa com o significado bíblico do número 7, frequentemente associado à completude e perfeição divina. A convergência desses caminhos que cruzam o coração da América nos leva a considerar as implicações proféticas de tais sinais celestes e seu potencial simbolismo dentro da narrativa bíblica. A raridade deste evento também encontra paralelos com exemplos bíblicos, onde Deus usou eventos celestiais para se comunicar com seu povo ou para sinalizar eventos importantes. Em Josué 10, 12 e 13, por exemplo, o sol fica parado sob o comando de Josué, uma intervenção milagrosa que permitiu a Israel reivindicar a vitória. Da mesma forma, a escuridão que envolveu a Terra durante um eclipse solar pode ser vista como um sinal divino, convocando a atenção para uma mensagem celestial. A descrição da crucificação de Jesus em Mateus 27:45 serve como um testemunho poderoso do significado do momento. O eclipse de 8 de abril de 2024, com sua trajetória singular e a atenção que ele suscita, pode servir de maneira semelhante como um sinal divino, apontando para o propósito contínuo de Deus e sua soberania sobre a criação e os assuntos humanos. Ao explorarmos o significado do eclipse de 8 de abril de 2024, somos convidados a enxergar este evento não apenas através de uma perspectiva curiosa, mas como um momento de orquestração divina.
Sua trajetória, que une diversas comunidades em uma experiência compartilhada de luz e trevas, ecoa os temas bíblicos da unidade e do poder do testemunho compartilhado. Este eclipse serve como um lembrete de que os propósitos de Deus se manifestam não apenas no reino espiritual, mas também no mundo físico, visíveis nos movimentos celestes e nos ciclos de luz e escuridão. À medida que antecipamos a chegada deste eclipse, devemos abordá-lo com um sentimento de admiração e expectativa, conscientes das potenciais mensagens que ele carrega. Este evento celestial oferece uma oportunidade para os crentes se unirem em oração e reflexão, considerando as formas pelas quais Deus pode estar falando conosco através dos sinais dos tempos. Somos desafiados a olhar além do espetáculo imediato e discernir as lições espirituais mais profundas e os apelos à ação que um evento tão significativo pode conter. O eclipse de 8 de abril de 2024 permanece como um farol em nossas vidas, um fenômeno celestial que possui o potencial para provocar uma reflexão espiritual e profética profunda. Em medida que sua sombra atravessa a Terra, ela também atravessa nossos corações, levando-nos a considerar nosso lugar na grande narrativa cósmica de Deus e a responder com fé, antecipação e um compromisso renovado com seus propósitos. Este eclipse solar é uma oportunidade profunda para reflexão, ecoando a narrativa bíblica de Jonas e a cidade de Nínive. Assim como este evento celestial atrai milhões de olhares para o céu, também nos convida a olhar para dentro, considerando o chamado atemporal ao arrependimento e à misericórdia. A história de Jonas, um profeta enviado por Deus para alertar a grande cidade de Nínive sobre sua iminente destruição, ressoa com uma poderosa mensagem de redenção. O ato de arrependimento da cidade, desde o rei até os plebeus e até mesmo aos animais, destaca o princípio divino, ecoado em todas as Escrituras. O arrependimento traz renovação. Ao traçarmos um paralelo com a era atual, o eclipse de 8 de abril de 2024 pode ser interpretado como um sinal moderno semelhante aos sinais dados nos tempos antigos. Ele serve como um lembrete poderoso de que o chamado ao arrependimento não é uma relíquia do passado, mas uma diretriz viva e relevante para os dias de hoje. Num mundo frequentemente marcado pela ambiguidade moral e pela apatia espiritual, essa manifestação celestial oferece um momento comovente para que indivíduos e comunidades façam uma pausa e reflitam sobre suas vidas, buscando alinhar-se com a vontade de Deus. A trajetória do eclipse, que atravessa entre as nações, simboliza um convite universal ao arrependimento que transcende fronteiras culturais, políticas e religiosas. Assim como o povo de Nínive, uma cidade conhecida por seus pecados, encontrou graça aos olhos de Deus através de um arrependimento sincero. Este evento nos lembra da misericórdia sem limites disponível para todos aqueles que se voltam para Ele. Essa conexão com a história de Jonas e Nínive enfatiza a importância de atender às advertências divinas e reconhecer o poder da transformação espiritual. Além disso, o relato bíblico da lamentação de Nínive destaca o papel crucial da liderança na orientação das comunidades em direção ao despertar espiritual. Assim como o rei de Nínive liderou pelo exemplo ao vestir-se de saco e decretar um jejum, os líderes contemporâneos são chamados a considerar os sinais dos tempos e a guiar seus seguidores rumo ao arrependimento e à renovação espiritual. Na preparação para o eclipse de 8 de abril de 2024, é uma oportunidade para uma reflexão profunda sobre nossas próprias vidas, reconhecendo áreas de pecado e desobediência e buscando o perdão e a graça de Deus. Este evento celestial não deve ser apenas testemunhado, mas também compreendido em seu contexto espiritual e como um convite à transformação. O eclipse de 8 de abril de 2024 não é apenas um espetáculo visual,
mas também um chamado à transformação do coração e ao reavivamento espiritual. À medida que nos aproximamos deste evento significativo no calendário celestial, é importante recordar as lições transmitidas pelas histórias de Jonas e Nínive. Elas nos ensinam que as advertências divinas são atos de graça, convites para retornarmos a Deus, e que o arrependimento tem o poder de alterar nosso curso tanto individual quanto coletivamente. Na escuridão do eclipse, esperamos encontrar a luz da misericórdia de Deus, que nos guia a um futuro marcado por uma fé renovada e obediência. Cada constelação presente no céu noturno conta uma história que entrelaça a tradição antiga com verdades universais. Entre essas constelações, destaca-se o Leão, com sua majestosa presença e significado simbólico. Durante o eclipse de 8 de abril de 2024, o posicionamento do Leão nos convida a explorar as profundas conexões entre esta constelação e os símbolos bíblicos associados à tribo de Judá e ao Leão de Judá, que representa Jesus Cristo. A tribo de Judá, frequentemente simbolizada por um leão, remete à vitória dada por Jacó a seu filho Judá em Gênesis 49:9. Esta imagem de força e liderança prefigura a linhagem messiânica que culminaria na vinda de Jesus Cristo, conhecido como o Leão de Judá em Apocalipse 5:5. Assim, a presença da constelação do Leão durante o eclipse de 8 de abril de 2024 torna-se uma tela na qual a história da redenção é simbolicamente recontada. Este alinhamento celestial, onde o Sol é eclipsado sob os olhos atentos do Leão, serve como um poderoso lembrete da vitória de Cristo sobre as trevas. Ele sublinha a vitória da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal e a soberania eterna de Cristo como Rei. O significado do leão em relação à tribo de Judá e ao Leão de Judá durante este eclipse também nos instiga a contemplar temas como coragem, liderança e o cumprimento profético das promessas de Deus. Assim como o leão é considerado o rei dos animais, Cristo é reconhecido como o Rei dos Reis, cujo reinado é marcado por justiça, misericórdia e amor. Este evento celestial, enquadrado pela constelação do Leão, pode ser visto como um sinal da majestade de Deus e de seu domínio sobre a criação. Ele serve como um sermão celestial, pregando sem palavras sobre a glória de Deus manifestada através das maravilhas do cosmos. Para os crentes, este espetáculo oferece uma oportunidade de admirar o poder criativo de Deus e renovar sua devoção à sua soberania e amor. O compromisso de seguir a Cristo, representado pelo Leão de Judá, que lidera com força e graça, torna-se ainda mais significativo em uma época marcada por convulsões e transformações. O mundo testemunhou uma série de eventos que ecoam as profecias bíblicas sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, simbolizando os prenúncios do fim dos tempos. O primeiro cavaleiro, montado em um cavalo branco e empunhando um arco, frequentemente interpretado como símbolo de conquista ou pestilência, ecoa a recente pandemia global. Esta praga moderna, semelhante às pestilências mencionadas nas profecias bíblicas, nos força a confrontar a fragilidade da vida e a buscar conforto e orientação na fé. O segundo cavaleiro, montado em um cavalo vermelho de fogo, simbolizando guerra e conflito, reflete o aumento das tensões geopolíticas e dos conflitos civis que têm assolado o mundo nos últimos anos. Estes eventos ecoam as previsões bíblicas sobre guerras e rumores de guerras, lembrando-nos da luta da humanidade pela paz. O terceiro cavaleiro, montado em um cavalo preto e segurando uma balança, representa a fome e a desigualdade econômica.
As consequências econômicas da pandemia, juntamente com as quebras nas colheitas causadas pelo clima, refletem uma realidade sombria de desigualdade e escassez, desafiando-nos a buscar maneiras de garantir o sustento para todos. Por último, o quarto cavaleiro, montado em um cavalo amarelo chamado Morte, seguido por Hades, representa o efeito cumulativo das pandemias, guerras e fome, lançando uma longa sombra sobre a humanidade. Estes eventos nos lembram da fragilidade da existência humana e da inevitabilidade da mortalidade, exortando-nos a refletir sobre o significado da vida e a encontrar esperança na promessa de redenção. A convergência desses eventos globais, com o simbolismo dos quatro cavaleiros do Apocalipse, nos desafia a analisar profundamente nossos tempos à luz da profecia bíblica. Ela nos encoraja a permanecer firmes na fé e a nos comprometermos com ações que reflitam o amor e a compaixão de Cristo em um mundo assolado por provações. Enquanto navegamos nesta era de incertezas, devemos lembrar que esses eventos, embora prenunciadores, também nos lembram da promessa de redenção e do retorno de Cristo, que trará uma nova era de paz e restauração. À sombra do Apocalipse, devemos permitir que nossas luzes brilhem mais intensamente, refletindo a esperança e a firmeza de nossa fé em meio às tempestades da era atual. À medida que a história avança, parece que estamos nos aproximando cada vez mais de um ciclo interminável, onde os ecos das calamidades do passado ressoam pelos corredores do tempo. Torna-se crucial ancorarmos-nos na compreensão da natureza imutável ao testemunharmos eventos que refletem as provações e tribulações narradas nos anais da história e nas Escrituras. As palavras resolutas de Malaquias 3:6 ecoam em nossos corações. Eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esta declaração divina é reforçada em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O conceito de história, repetindo-se, observado através dessas verdades bíblicas, ilumina não apenas um padrão de coincidência, mas uma tapeçaria de orquestração divina. Revela um Deus que, mesmo diante das mudanças mundanas e tumultos dos assuntos humanos, permanece soberano e inabalável. Essa natureza imutável serve como um conforto na certeza da fidelidade eterna de Deus e, ao mesmo tempo, nos desafia a alinhar nossas vidas com sua vontade imutável. Ao longo da história, testemunhamos a ascensão e queda de impérios, o nascimento e a morte de civilizações e os temas recorrentes da luta humana, como guerra, fome, pestilência e morte, ecoando os quatro cavaleiros do Apocalipse. Mas em todas as épocas, a vontade imutável de Deus tem sido o farol que guia a humanidade através das tempestades da mudança. O amor inabalável e a misericórdia que poupou Nínive no tempo de Jonas, o cuidado providencial que sustentou os israelitas no deserto e o sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz, são exemplos desse compromisso inalterável de Deus com sua criação. Na nossa era contemporânea, à medida que enfrentamos pandemias globais, conflitos geopolíticos e crises ecológicas, a tentação de sucumbir ao desespero e ao cinismo pode ser avassaladora. No entanto, as Escrituras nos chamam para uma resposta diferente. Em vez de vermos esses padrões repetidos como um ciclo de futilidade, devemos encará-los como uma oportunidade para renovação e arrependimento. Malaquias 3:6 e Hebreus 13:8 nos lembram que, em meio à mudança, os propósitos de Deus permanecem firmes e suas promessas ao seu povo são tão válidas hoje como eram nos tempos de Abraão, Moisés e da igreja primitiva. Esse entendimento nos convida a não ver os acontecimentos do nosso mundo com medo, mas com fé. Não como espectadores, mas como participantes no plano de Deus para a redenção e restauração.
O curso da história nos convoca a sermos agentes de mudança, refletindo a imutável natureza de Cristo em nossas ações e interações. À medida que os ciclos da história se repetem, somos desafiados a romper o ciclo do pecado e do desespero, incorporando o amor, esperança e transformação encontrados em Jesus Cristo. Além disso, a compreensão da natureza imutável de Deus e os padrões cíclicos da história destacam a importância de aprender com o passado para orientar o presente e o futuro. Assim como os primeiros cristãos encontraram força na fidelidade de Deus diante da perseguição, também podemos encontrar coragem e orientação para os desafios de hoje na verdade e firmeza da sua palavra e caráter. Dentro desse vasto panorama da profecia bíblica, o papel das nações contemporâneas e sua relação com as antigas escrituras tem sido objeto de fascínio e debate. A posição da América, uma nação não explicitamente mencionada na Bíblia, despertou interesse específico e ceticismo. A exploração do potencial significado profético da América nos leva ao conceito de mistério Babilônia, derivado do livro do Apocalipse. Esse termo intriga estudiosos e crentes, especialmente em suas possíveis aplicações modernas. Apocalipse 17 e 18 descrevem uma grande cidade chamada Babilônia, que é representada como uma entidade poderosa, rica e influente, destinada ao julgamento divino. As imagens usadas para representar Babilônia, uma cidade de imensa riqueza, decadência moral e apostasia espiritual, levaram alguns a traçar paralelos com a América, especialmente em sua influência global, domínio cultural e desafios morais e espirituais. Embora essa interpretação seja especulativa, ela convida a uma análise mais profunda do papel da América no mundo contemporâneo e seu alinhamento ou desvio dos propósitos de Deus. O ceticismo em torno do significado da América na profecia bíblica decorre em parte da cautela contra uma interpretação excessivamente alegórica das Escrituras e dos riscos de atribuir entidades geopolíticas contemporâneas a textos proféticos antigos sem uma clara explicação bíblica. No entanto, a discussão sobre a misteriosa Babilônia e seus potenciais paralelos modernos abre uma conversa mais ampla sobre as qualidades que definem essa entidade enigmática e como elas se manifestam no mundo global de hoje. Retratar a ideia da misteriosa Babilônia como uma representação do pecado sistêmico, opulência às custas dos oprimidos e afastamento da verdade divina, oferece uma lente através da qual podemos examinar não apenas a América, mas qualquer nação ou sistema que exerça influência específica sobre os corações e mentes das pessoas em todo o mundo. Isso desafia os crentes a discernir os tempos, refletir sobre as manifestações da Babilônia em suas sociedades e viver características contraculturais em adesão ao reino de Deus. Além disso, o texto bíblico nos encoraja a buscar sabedoria e discernimento enquanto navegamos pelos complexos desafios do mundo moderno. A investigação sobre o papel da América na profecia bíblica destaca a importância da humildade e do discernimento na interpretação das Escrituras. Isso nos lembra que nossa compreensão das profecias muitas vezes é limitada e que devemos focar em viver os princípios da fé, esperança e amor, independentemente de como os eventos finais se desdobrem. O chamado para sair da Babilônia, conforme encontrado em Apocalipse 18:4, é um apelo universal aos crentes para se separarem dos sistemas de pecado e opressão, priorizando o reino de Deus e sua justiça. Ao examinarmos o papel da América e o conceito de mistério Babilônia, à luz da profecia bíblica e dos eventos modernos, é crucial abordarmos o assunto com sabedoria e discernimento.
Essa investigação não deve nos levar ao medo ou à especulação, mas sim a um compromisso renovado de vivermos os valores do Evangelho em um mundo que necessita desesperadamente do poder transformador do amor de Cristo. Enquanto nos aproximamos do eclipse de 8 de abril de 2024, somos levados a considerar a possibilidade de que esse evento celestial não seja apenas um espetáculo para nosso entretenimento, mas sim um aviso divino, um sinal celestial carregado de significado mais profundo. Ao longo da história, os eclipses foram interpretados como presságios, sinalizando eventos significativos e mudanças nas narrativas bíblicas. Esses fenômenos celestes frequentemente acompanham momentos cruciais, marcando a intervenção e comunicação de Deus com a humanidade. A interpretação do próximo eclipse como um possível aviso divino nos leva a refletir sobre eventos históricos em que os sinais nos céus foram precursores de mudança ou juízo. Por exemplo, as trevas que caíram sobre o território durante a crucificação de Jesus Cristo, conforme registrado em Mateus 27:45, o escurecimento do sol foi um testemunho poderoso da gravidade daquele momento na história da salvação. Da mesma forma, o profeta Joel faz menção ao sol se transformando em trevas e à lua em sangue antes do grande e terrível dia do Senhor, Joel 2:31, ligando eventos celestiais a transições significativas. Esse entendimento ressalta a importância de considerar os sinais e nos prepararmos espiritualmente para o que está por vir. As Escrituras nos exortam a discernir os tempos, estarmos vigilantes e alertas para não sermos pegos de surpresa pelo plano de Deus. O eclipse previsto para o dia 8 de abril de 2024 se torna, através dessa lente, um convite à introspecção e à prontidão espiritual. É um chamado para avaliarmos nossas vidas à luz da vontade e dos propósitos de Deus neste momento de espetáculo cósmico. Somos incentivados a refletir sobre nossas vidas e considerar se nos desviamos do caminho da justiça, buscando então retornar a Deus com fé e obediência. Esse ato de arrependimento não é impulsionado pelo medo, mas pelo reconhecimento da graça soberana de Deus e da oportunidade de renovação que Ele estende a todos. Assim como a cidade de Nínive respondeu ao aviso de Jonas, voltando-se de sua maldade e evitando o desastre, também nós somos chamados a responder aos sinais de nosso tempo com um coração sincero de arrependimento. O chamado para nos voltarmos para Deus neste momento crítico ecoa a exortação bíblica para buscá-lo enquanto ele pode ser encontrado e invocá-lo enquanto ele está perto. Isaías 55:6. Isso nos lembra de que nosso tempo na terra é passageiro e que os momentos de intervenção divina, sejam através das maravilhas do cosmos ou dos sussurros do Espírito, são oportunidades de transformação e crescimento espiritual. Ao contemplarmos o significado do eclipse, devemos abraçar esse momento como um convite divino para examinar nossos corações e renovar nosso compromisso de viver de acordo com os princípios de Deus. Devemos ser inspirados a viver com um propósito maior, a servir com amor mais profundo e a caminhar com confiança renovada. Cada sinal e maravilha celestial são lembretes do constante chamado de Deus para nos aproximarmos dele. Em última análise, o eclipse de 8 de abril de 2024 permanece como um lembrete comovente da interação dinâmica entre o divino e o cósmico, entre a soberania de Deus e nossa experiência humana. Esse evento desafia-nos a olhar além da escuridão física do eclipse, para a luz espiritual do amor de Deus. Uma verdade eterna que nos prepara para os dias que virão com fé, esperança e amor ancorados nas promessas imutáveis de Deus. É um momento crucial, não apenas como testemunhas de um evento astronômico, mas como participantes de um momento de profundo significado espiritual.
Este eclipse serve como um chamado claro, incitando-nos em direção à convicção comunitária e nos incentivando a alinhar nossas vidas mais estreitamente com os princípios divinos. É uma oportunidade para uma reflexão profunda sobre nossas jornadas espirituais, fazendo os ajustes necessários que nos aproximam do coração de Deus. O eclipse solar é mais do que apenas um espetáculo visual. É uma oportunidade para o crescimento espiritual e a prontidão que nos instiga a examinar profundamente nossos corações. Devemos erradicar a complacência e reavivar nossa paixão por viver uma vida que reflita os valores e ensinamentos de Cristo. Ele serve como uma metáfora da luz de Deus, penetrando nas trevas do nosso mundo, lembrando-nos do poder transformador de sua presença em nossas vidas. Neste contexto, somos convidados a nos envolver profundamente no estudo da oração e na discussão sobre suas implicações. Seja através de reuniões físicas ou comunidades online, vamos explorar juntos as implicações deste evento para nossas vidas e para o mundo. Este é um momento para um diálogo robusto, compartilhando insights, revelações e encorajando uns aos outros em nossas jornadas espirituais. Ao concluirmos este segmento, inclinemos nossas cabeças em oração, buscando a orientação e a graça do Senhor. Pai Celestial, enquanto antecipamos o eclipse solar, somos lembrados de Sua majestade e soberania sobre toda a criação. Oramos para que este evento não apenas cative nossos olhos, mas também desperte nossos corações para uma reflexão mais profunda, sincera e renovada. Que possamos ter a sabedoria para discernir os sinais dos tempos e a coragem para viver vidas que Te glorifiquem. Que este eclipse seja um catalisador para o crescimento espiritual e a prontidão, aproximando-nos de Ti e uns dos outros. Abençoe nossa discussão, nossas orações e nossos estudos enquanto buscamos entender Sua vontade neste momento. Em nome de Jesus, amém. Para os observadores atentos, hoje o véu será levantado e poderão testemunhar em primeira mão a evidência que se desdobra diante deles. Não devemos perder tempo e mergulhar profundamente na narrativa que se desenvolve entre os acontecimentos recentes que abalaram nossa consciência coletiva. Entre esses eventos, destacam-se os tumultuados encontros das Filipinas com a natureza no tumulto de 2023, quando uma tempestade de uma ferocidade sem igual devastou a nação, deixando para trás um rastro de destruição. Enquanto muitos capturavam a fúria da tempestade em filmes, um observador tropeçou em algo extraordinário em meio ao caos. Esses incidentes incomuns nos anais da profecia sugerem que os sinais do fim dos tempos, preditos nas Escrituras antigas, estão se manifestando diante de nossos olhos. À medida que nuvens de tempestade se reúnem no horizonte, anunciando um tempo de ajuste de contas e atualização, nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos passagens que falam de tempestades tumultuosas e trombetas celestiais, arautos do julgamento divino e da redenção. Será que esses eventos não são meros acidentes da natureza, mas parte de um grande plano orquestrado por forças invisíveis? A cada momento que passa, o peso dessas revelações cai sobre ele como Atlas carregando o peso do mundo em seus ombros. O fim dos tempos, uma vez um espectro distante no horizonte, agora se avulta em sua consciência, lançando uma sombra sobre todos os seus pensamentos e ações. No entanto, em meio à escuridão, há um vislumbre de esperança, um lampejo de luz nas profundezas do desespero. Pois no meio do caos e da engenharia, aí reside a promessa de redenção e renovação. Enquanto o velho mundo desmorona, um novo mundo ressurge das cinzas como uma fênix renascido. Nas palavras dos antigos profetas, ele encontra conforto e orientação para navegar nas águas turbulentas do fim dos tempos.
Embora o caminho possa estar repleto de perigos e incertezas, ele sabe que não caminha sozinho, tendo a fé como sua bússola e a esperança como sua estrela guia. Ele avança ativamente para o desconhecido, pronto para enfrentar quaisquer provações que possam surgir em seu caminho. E assim, como o céu noturno desvanece na aurora, ele permanece em sua varanda como uma sentinela nas horas de crepúsculo, observando e esperando que os sinais dos tempos se revelem diante dele. Pois no final, não é a escuridão que ele teme, mas a luz que acabará por levá-lo para casa. Ao longo da história humana, os desastres naturais têm sido frequentemente interpretados através das lentes da escatologia por muitos cristãos devotos. Esses eventos catastróficos, desde terremotos até furacões, têm sido frequentemente vistos como arautos do iminente fim dos tempos. As manifestações tangíveis do julgamento de Deus e o cumprimento das profecias bíblicas nos últimos anos têm despertado debates intensos sobre sua origem teológica. A escalada, tanto na frequência quanto na intensidade dessas calamidades naturais, tem alimentado interpretações diversas, levando muitos a questionarem o significado por trás desses eventos. Por exemplo, o furacão Katrina, que devastou os Estados Unidos em 2005, foi interpretado por alguns como um sinal divino do descontentamento de Deus com as transgressões da humanidade. Da mesma forma, o catastrófico terremoto e tsunami que atingiu o Japão em 2011 levou a profundas investigações sobre o papel dos desastres naturais na profecia bíblica. Mais recentemente, a tempestade nas Filipinas serviu como mais um lembrete da volatilidade da Terra, manifestada através de padrões climáticos e convulsões ambientais sem precedentes. O aumento da frequência e da gravidade dessas calamidades naturais tem gerado preocupações e especulações, especialmente dentro de círculos cristãos, sobre sua relação com as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos. Muitos crentes veem esses distúrbios ecológicos como parte do gemido da criação em antecipação ao retorno iminente de Cristo, ecoando os sentimentos expressos em Romanos 8:22. No entanto, uma questão singular permanece. Os sons estranhos que ecoam pelos céus podem ser interpretados como o chamado da trombeta de Deus, anunciando o julgamento divino e o início da grande tribulação. O livro do Apocalipse descreve uma série de sinais celestiais que precedem esse período de caos sem paralelo, incluindo o escurecimento do sol, a lua transformada em sangue e as estrelas caindo do céu. Essa imagem apocalíptica reforça a ideia de um tempo em que os próprios céus testemunharão o julgamento divino, sinalizando a chegada iminente do dia do Senhor. Apesar da incerteza e da apreensão em torno do fim dos tempos, os crentes encontram conforto na promessa de vitória através das armas espirituais poderosas, conforme mencionado por Cristo e pelo apóstolo Paulo. Portanto, os crentes são chamados a permanecer firmes em sua fé, confiando nas promessas de Deus, mesmo em meio ao caos e à incerteza que envolvem o mundo. Eles devem atender ao chamado da profecia e preparar-se para as provações que estão por vir, confiantes de que podem navegar pelas complexidades do fim dos tempos com fé inabalável. As promessas imutáveis da palavra de Deus sustentam os crentes enquanto aguardam com esperança e antecipação o retorno iminente de Cristo. Eles reconhecem que as provações da era atual são apenas um prelúdio para a glória que os aguarda na era por vir. Por outro lado, o conceito das 7 trombetas tem um profundo significado dentro da estrutura escatológica da Bíblia. Quando se evoca a imagem de um trompetista, pensamentos de grandeza e majestade vêm à mente, frequentemente associados a proclamações reais ou à chegada de dignitários. Da mesma forma,
As 7 trombetas no livro do Apocalipse servem como instrumentos através dos quais os pronunciamentos divinos são feitos, embora de natureza bastante diferente. Cada uma dessas trombetas anuncia um julgamento único sobre a terra durante o tumultuado período conhecido como a Grande Tribulação. O desenrolar desses eventos ocorre após uma experiência visionária vívida, experimentada pelo apóstolo João, onde ele contempla uma vasta multidão de todas as tribos e nações reunidas em espírito ao redor do trono do Cordeiro de Deus. Após esse espetáculo inspirado, João testemunha um momento de profundo silêncio no céu, um forte contraste com o tumulto estrondoso que o precedeu. Esse silêncio é carregado de antecipação, pois os 7 anjos diante de Deus são encarregados de soar as 7 trombetas que desencadearão o julgamento divino sobre a terra. O significado desse silêncio não pode ser exagerado, pois serve como um prelúdio comovente para o cataclismo iminente que aumenta a gravidade dos eventos. À medida que as trombetas são tocadas, cada uma delas traz consigo um julgamento diferente sobre a criação. A terra sofre com a devastação causada pelas primeiras trombetas, seguidas pelos mares, fontes de água e corpos celestes. Com cada trombeta subsequente, a severidade dos julgamentos aumenta, mergulhando a humanidade mais profundamente no desespero e no sofrimento. Apesar do tormento infligido àqueles que rejeitaram a Deus, permanece uma recusa obstinada em se arrepender e voltar para Ele. O coração humano mostra-se resistente ao chamado da graça divina, mesmo diante de calamidades sem precedentes. A 6ª trombeta desencadeia uma onda de morte e destruição sem igual na história humana. Um lembrete preocupante das consequências do pecado impenitente e do afastamento de Deus. Enquanto os eventos que levam à trombeta final se desenrolam, o palco está montado para a culminação do julgamento divino e o estabelecimento do reino. Embora a grande tribulação não termine imediatamente após o soar da 7ª trombeta, marca um marco significativo no desdobramento do drama da história humana. Os crentes aguardam com expectativa o cumprimento do plano redentor de Deus, sabendo que as provações da era atual são apenas um prelúdio para a gloriosa consumação que os aguarda. Os sinais celestes que se manifestam no céu têm um profundo significado, ecoando ao longo dos séculos da história humana e continuando a cativar mentes e corações até hoje. Dentro do âmbito da profecia bíblica, esses sinais servem como símbolos poderosos que evocam mistério e admiração, mas também despertam uma sensação de apreensão, estimulando a reflexão sobre a fé e o poder de Deus. À medida que as atividades cotidianas consomem nossa atenção, muitas vezes ficamos cegos para as maravilhas prometidas por Jesus, conforme investigamos os intrincados detalhes da literatura profética. Nesse rico tecido de escritos, encontramos frequentemente motivos celestiais meticulosamente entrelaçados, revelando mensagens de profundo significado. Esses sinais cósmicos não são simples ocorrências aleatórias. São manifestações orquestradas, transmitindo mensagens tanto para o povo escolhido de Deus, quanto para o mundo em geral. Jesus próprio aludiu a esses sinais celestiais ao falar de eventos cósmicos envolvendo o Sol, a Lua e as estrelas. Longe de serem apenas espetáculos, esses fenômenos servem como indicadores do cumprimento escatológico em momentos cruciais no plano redentor de Deus para a humanidade. Nas Escrituras, o Sol, a Lua e as estrelas funcionam como marcadores celestiais, delineando épocas e eras dentro da narrativa divina. Nas profecias de Joel, encontramos imagens vívidas do Sol obscurecido na escuridão e da Lua banhada em tons carmesins, prenunciando o grande e terrível dia do Senhor.
Esses eventos cósmicos transcendem sua natureza física, simbolizando a escuridão espiritual e a convulsão que antecederá o retorno do Senhor. Da mesma forma, as profecias de Jesus destacam a tumultuada convulsão que caracterizará o fim dos tempos, com o sol se eclipsando e as estrelas caindo do firmamento. Essas convulsões cósmicas servem como metáforas para a turbulência espiritual e o caos que envolverá a humanidade nos dias que antecedem o retorno de Cristo. Apesar da natureza agourenta desses sinais, há um propósito redentor por trás deles. Em vez de instilar medo, eles buscam galvanizar a prontidão e a vigilância entre os crentes. Servem como um chamado à ação, nos instando a viver na expectativa do iminente cumprimento do reino de Deus na terra. Mesmo em meio à incerteza e convulsão, as Escrituras oferecem uma mensagem de esperança e segurança. A profecia de Daniel prevê o estabelecimento de um reino pelo Deus do céu, um domínio eterno que transcendente aos reinos terrenos. Essa visão inspiradora nos convida a permanecer firmes na fé, confiantes na promessa de um futuro glorioso, apesar dos sinais sombrios que podem surgir. Assim, enquanto contemplamos os mistérios do cosmos e os sinais dos tempos, somos chamados a manter nossa esperança ancorada na promessa inabalável de Deus e a viver com uma vigilância renovada, preparando-nos para a consumação final de todas as coisas. A promessa da coroa da vida, feita no Apocalipse, para aqueles que permanecem fiéis até a morte, é um lembrete constante da nossa firme confiança em Jesus Cristo, nossa fonte de salvação e libertação. Em meio às tempestades da vida, encontramos refúgio na sua luz, ancorando nossas almas na firme promessa do seu eterno reinado. Enquanto contemplamos as maravilhas dos céus, somos lembrados da nossa inabalável esperança no Senhor, aquele que mantém todas as coisas em seu domínio soberano. Na grande tapeçaria da existência, compreendemos que existe uma verdade imutável. Enquanto nos agarrarmos firmemente àquele que nos promete segurança eterna, nada pode nos abalar ou destruir. Mesmo quando enfrentamos tribulações e carregamos o peso das provações do mundo, nossos corpos mortais não podem ser entregues à terra, enquanto nossos corações e almas permanecerem ligados ao divino. Nossa libertação final está reservada para nós, levando-nos à tão almejada coroa da vida, onde todas as lágrimas serão enxugadas e toda dor será extinta na radiante atualidade da presença de Deus. Em meio ao tumulto e ao caos que permeiam nosso mundo, em meio à cacofonia de sofrimento e desespero, encontramos um santuário de paz. É um refúgio encontrado no amor e na compaixão daqueles que compartilham o fardo da aflição. Os oprimidos e despossuídos extraem força de sua fé inabalável em Deus, fortalecida pelas expressões tangíveis de solidariedade e apoio oferecidos por almas compassivas. Através de nossos atos de bondade e generosidade, somos portadores de esperança, iluminando a escuridão com a promessa de redenção e restauração. Apesar dos sussurros dos falsos profetas e das ameaças da desgraça apocalíptica, não devemos sucumbir ao desânimo ou à resignação. Os arautos do fim dos tempos podem tentar incutir medo e paralisia, mas suas profecias são vazias diante da providência divina. Em vez de nos entregarmos à inércia, devemos aproveitar o precioso dom do tempo, fortalecendo nossa fé e vivendo com ousadia e propósito. Para aqueles que temem a destruição iminente, saibam que os sinais no céu não anunciam a ruína, mas sim a chegada triunfante da presença de Deus. O reino eterno, como retratado vividamente na narrativa do Apocalipse, é um testemunho da soberania daquele que reina supremo. Montado em um corcel branco, adornado com coroas e vestido de justiça, Cristo cavalga com os fiéis, personificando a justiça
e a misericórdia. Seus olhos brilham com uma justa indignação, e sua língua empunha a espada da verdade enquanto lidera as hostes celestiais em uma procissão divina, trazendo julgamento às nações e pisando no lagar da ira de Deus. Embora a fúria de sua justa indignação seja evidente, há também um profundo amor subjacente. Um amor que não abomina o pecado em si, mas sim o dano que ele causa à preciosa criação de Deus. Isaías, o profeta, expressa esse desagrado divino, apelando à humanidade para atender ao chamado ao arrependimento e abandonar os caminhos da maldade. Esses caminhos são antitéticos à natureza de Deus, rompendo o elo entre Criador e criação e causando danos irreparáveis ao tecido da existência. No entanto, em sua infinita misericórdia, Deus oferece uma oportunidade de redenção, convidando-nos a abandonar a iniquidade e abraçar a justiça. Mesmo em meio às trevas que parecem envolver o mundo e ao domínio aparente do mal, há uma centelha de esperança. Uma esperança enraizada na firme promessa de segurança que encontramos em Cristo. Diante das incertezas e das convulsões do mundo, somos chamados a não nos deixarmos influenciar pelo medo ou pelos clamores dos falsos profetas. Em vez disso, devemos permanecer atentos às palavras das Escrituras, mantendo-nos vigilantes em nossa fé e firmes em nosso compromisso de amar e servir ao próximo. Se o fim dos tempos está próximo ou distante no horizonte, devemos viver cada dia com propósito e convicção. Nossa esperança última não reside nas coisas transitórias deste mundo, mas sim na graça firme de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mesmo que o momento exato de sua segunda vinda permaneça envolto no mistério divino, há sinais que apontam para o tempo presente. Desde desastres naturais até conflitos globais, nosso mundo está repleto de tribulações. No entanto, ao longo da história, vemos a resiliência do espírito humano diante da incerteza. Pedro, em sua epístola, nos oferece uma resposta ao enfrentar o iminente cataclismo dos tempos finais. Ele nos cá não recuar com medo, mas a abraçar a santidade e a piedade. O chamado do clarim do fim dos tempos não é para nos resignarmos ou nos prepararmos para a destruição iminente, mas sim para nos armarmos com coragem e determinação. Este é um chamado para incorporar as virtudes da justiça e da compaixão, trabalhando incansavelmente na obra do Senhor até o dia temido e grandioso. Da mesma forma que o apóstolo Paulo instrui os crentes a aproveitarem as breves oportunidades para estender bondade e compaixão a todos, especialmente aqueles que compartilham da segurança da fé. Paulo nos lembra que a salvação não é um prêmio a ser acumulado, mas um presente a ser compartilhado, acenando para todos que o recebem de coração aberto. No entanto, a salvação é apenas o primeiro passo no caminho do peregrino, um caminho que exige renovação e transformação contínuas. Paulo, em suas epístolas, exorta os crentes a serem cheios do Espírito Santo, entregando-se completamente à presença habitante de Cristo. Essa habitação divina não é uma jornada solitária, é destinada a ser nutrida e sustentada dentro do abraço da comunidade cristã. Como membros do corpo de Cristo, somos convocados a promover a comunhão e o encorajamento mútuo, caminhando juntos na jornada de fé. Seja através da participação ativa na vida da igreja local ou dos laços da comunhão, em grupos pequenos, somos chamados a compartilhar os fardos uns dos outros e a nos apoiarmos mutuamente com fervor no meio das adversidades. Em meio ao tumulto deste tempo incerto, devemos nos apegar às verdades atemporais das Escrituras, ancorando nossas almas nas promessas firmes de nosso Senhor. A revolta se instala à medida que as trombetas celestiais ressoam seu chamado sinistro, desencadeando uma série de calamidades sobre o mundo, cada uma mais devastadora que a anterior.
A primeira trombeta traz granizo e fogo misturados com sangue, lançando uma sombra de destruição sobre a terra. A segunda trombeta convoca uma grande montanha em chamas a ser lançada ao mar, transformando suas águas em sangue e ceifando a vida de inúmeras criaturas. Enquanto isso, a terceira trombeta libera uma estrela resplandecente chamada Absinto, envenenando as águas e causando sofrimento e morte generalizada. À medida que as 7 trombetas prosseguem em seu som, uma torrente de devastação se abate sobre a terra, culminando no toque final da trombeta que anuncia o fim de todas as coisas. Nessas circunstâncias cataclísmicas, a humanidade enfrenta as consequências de suas ações enquanto as forças do julgamento divino varrem a terra. Na Turquia, o cenário se torna sombrio e tempestuoso, com nuvens escuras cobrindo o céu, reminiscentes das cenas apocalípticas descritas no livro do Apocalipse. O vento uiva ferozmente, desencadeando torrentes de chuva que varrem tudo em seu caminho. Árvores balançam violentamente sob o ataque do vento, enquanto os cidadãos lutam para se manterem firmes. Enquanto isso, densas nuvens escuras no céu sinalizam uma iminente tempestade de granizo de proporções bíblicas. O ar fica pesado e opressivo, e gotas de chuva fria começam a cair, seguidas por pequenas pedras de granizo. As pedras, embora pequenas, são mais frias e duras do que qualquer floco de neve, causando pânico entre a população. À medida que a tempestade se intensifica, as pessoas buscam abrigo dentro de casa, protegendo-se do ataque gelado do granizo. Campos e jardins exuberantes sofrem com a fúria da tempestade e a economia agrícola local sofre pesadas perdas. As ruas se tornam traiçoeiras e escorregadias, representando um perigo para todos que se aventuram do lado de fora. Equipes de resgate são mobilizadas para ajudar aqueles presos ou em perigo, e as comunidades se unem para oferecer ajuda e consolo aos afetados. Apesar da devastação, um raio de esperança brilha através do apoio mútuo e da solidariedade, enquanto as comunidades se unem para enfrentar os desafios que se seguem à tempestade. Durante o período de reconstrução, eles encontraram força em sua resiliência e determinação para reconstruir em meio a essa tumultuada jornada. Não podemos deixar de perceber os paralelos com a profecia bíblica dos 7 trombetas. Assim como as trombetas anunciaram eventos catastróficos no livro do Apocalipse, as tempestades e granizos servem como um lembrete claro da fragilidade da existência humana e do incrível poder da natureza. Enquanto o povo da Turquia enfrenta as consequências dessas calamidades, é possível que encontrem consolo em sua fé e busquem forças uns nos outros. Que possam emergir dessa provação mais fortes e mais unidos do que antes. Recentemente, vídeos surpreendentes retratam o que parecem ser anjos de Jesus fazendo aparições na cidade santa de Jerusalém. No entanto, o que pode ser ainda mais surpreendente é uma manifestação de anjos nos céus da Turquia. O majestoso arcanjo Miguel escolheu se revelar em uma cidade impregnada de significado espiritual, onde os ecos da sabedoria antiga se misturam perfeitamente com a pulsação da modernidade. Cada paralelepípedo sussurra histórias de sua presença, como transmissão de sinais etéreos abrangendo através dos tempos, como predito em Daniel 12. À medida que o tempo avança, é dito que Miguel, o grande príncipe que protege seu povo, se levantará. De fato, o guardião dos reinos celestiais desceu sobre as antigas ruas de Jerusalém. Mas qual é o significado dessa visita celestial e por que Jerusalém foi escolhida como palco para tais encontros divinos? Olhemos agora para a Turquia, onde a forma luminosa do arcanjo Miguel irradia uma aura de força e propósito.
Ele é semelhante a um farol de esperança, perfurando a expansão celestial, permanecendo como sentinela de seu domínio celestial, abrangendo a vastidão do reino divino. Mas quem é esse formidável arcanjo e qual é o seu papel na grande narrativa da existência humana? Para entender o significado do arcanjo Miguel, é necessário mergulhar nos textos sagrados, onde seu nome está inscrito nos anais da profecia e da intervenção divina. No livro de Daniel, Miguel surge como um ser celestial proeminente entre os principais príncipes encarregados de salvaguardar e guiar os escolhidos através de revelações divinas e visões celestiais. A presença de Miguel reverbera em momentos cruciais da luta humana, desde o êxodo dos israelitas do Egito até as vitórias triunfantes dos judeus em meio à opressão. Sua orientação celestial permanece palpável, mesmo em meio ao tumulto moderno de guerras e conflitos. Durante a histórica Guerra dos 6 Dias, em 1967, as aparições celestiais acima dos veículos blindados de Israel serviram como símbolos tangíveis de proteção divina. Mas o significado de Miguel vai além das batalhas terrestres. Ele está destinado a desempenhar um papel fundamental no confronto final contra as forças das trevas, à medida que o mundo se aproxima do caos e da convulsão. Miguel permanece como um guardião firme, um farol de esperança em um mundo assolado pela incerteza e pela turbulência. À medida que viajamos pelos reinos da tradição sagrada e das narrativas históricas, encontramos conforto no conhecimento de que nunca estamos desprovidos de proteção. Pois acima do portão celestial está um valente guerreiro, um guardião do reino celestial, cuja inabalável força oferece segurança e orientação enquanto navegamos pelo fluxo do tempo, servindo como evidência da providência de Deus continuamente às nações. Evidências de períodos de seca e dilúvio, escassez e abundância, o pastor encontra um fiel companheiro oferecendo conforto e proteção em meio à adversidade, enquanto a noite permanece implacável, repleta de perigos, enquanto predadores espreitam nas sombras, ansiosos para atacar suas presas durante esses momentos solitários. Observa-se que a resiliência do pastor foi posta à prova enquanto permaneciam como guardiões solitários contra a invasão. Armados apenas com um cajado e uma fé inabalável, eles enfrentaram o desconhecido com a coragem nascida da convicção. Com a aurora veio a árdua tarefa de contar cada membro do rebanho, um ritual realizado com meticulosa precisão. Caso uma única ovelha se desgarrasse, o pastor se lançava em uma busca implacável pelo deserto até encontrá-la. Este compromisso inabalável com o bem-estar do rebanho destacou a dedicação do pastor à sua sagrada vocação no contexto sociopolítico da antiga Judéia. Os pastores ocupavam uma posição marginalizada na hierarquia social, marcados pelo estigma de sua profissão, relegados à margem da sociedade formada, frequentemente encontrando desdém e desconfiança. No entanto, nas narrativas bíblicas, o pastor emerge como uma figura central, incorporando virtudes de humildade, resiliência e fé inabalável. O encontro do pastor com a hóstia angélica naquela fatídica noite não foi mero acaso, mas um evento divino, uma seleção orquestrada pela mão da providência enquanto cuidavam de seu rebanho sob o céu estrelado. Quando os céus se abriram e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, naquele momento sagrado, o reino celestial se entrelaçou com o terrestre, enquanto os anjos proclamavam o nascimento de um Salvador na cidade de Davi. A escolha dos pastores como os primeiros destinatários desta revelação tem um profundo significado, destacando a preferência de Deus pelos humildes e marginalizados em uma sociedade onde o status e a linhagem prevaleciam. Ao apressarem-se para Belém, seus corações ardiam de admiração e espanto.
tornando-se participantes inconscientes no desdobramento do drama da história da salvação. Sua jornada culminou em um humilde estábulo, onde contemplaram o Verbo encarnado deitado em uma manjedoura, envolto pelo terno abraço de Maria e José. Após esse encontro divino, os pastores retornaram aos seus campos transformados pela revelação, suas vozes unidas em um coro celestial, glorificando e louvando Deus por meio dos eventos maravilhosos que presenciaram. Ao reassumirem a vigilância sobre seu rebanho, carregavam dentro de seus corações a indescritível alegria de saber que Emanuel, Deus conosco, havia vindo habitar entre a humanidade. A enigmática escolha dos pastores como arautos do nascimento de Cristo serve como um comovente lembrete da soberania de Deus e de sua predileção por usar os fracos para confundir os fortes. Em um mundo ávido por poder e prestígio, a história do Natal é um testemunho da radical inclusão do amor de Deus, convidando a todos para participar do milagroso dom da redenção. Quando o sol mergulhou abaixo do horizonte, lançando uma sombra dourada sobre o terreno acidentado ao redor de Belém, uma sensação de tranquilidade desceu sobre a terra. Naquele ambiente sereno, um grupo de pastores cuidava de seus rebanhos, com olhares atentos, examinando o horizonte em busca de quaisquer sinais de perigo. Mal sabiam eles que naquela noite comum testemunhariam o extraordinário. De repente a escuridão foi rompida por uma luz brilhante, iluminando os céus com um fulgor celestial. Inicialmente, os pastores foram tomados pelo medo, seus corações pulsando com a antecipação do desconhecido. No entanto, como se despertassem de um sonho, seres angelicais apareceram diante deles, irradiando calor e energia divina. Com vozes majestosas como trovões, proclamaram notícias de grande alegria que alterariam para sempre o curso da história. Naquele momento sagrado, os pastores foram transportados para além das preocupações terrenas, envoltos na presença de algo maior do que eles. Era como se o próprio tempo tivesse parado e eles estivessem imersos no abraço da eternidade, cheios de admiração e reverência. Enquanto os anjos falavam do nascimento do Salvador na cidade de Davi, a esperança florescia em seus corações, dissipando as sombras da dúvida e do desespero. Eles compreenderam naquele instante que estavam testemunhando algo sagrado e divino. As palavras dos anjos ecoaram as antigas profecias proferidas por inspirados profetas de Deus. Isaías havia predito o nascimento de uma criança cujo nome seria chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Miqueias falou de Belém como o local de nascimento de um governante cujas origens remontam aos tempos antigos. Os pastores humildes e despretensiosos se encontraram no centro da realização, testemunhas do plano divino de Deus, com mãos trêmulas e corações transbordando de reverência. Guiados pela luz das hostes celestiais, os pastores seguiram para Belém pelos caminhos sinuosos, impulsionados pela promessa de redenção e salvação. Ao chegarem ao humilde estábulo, seus olhos contemplaram algo além da compreensão. Um bebê recém-nascido envolto pelo amor maternal. Naquele momento, o peso do mundo pareceu desaparecer, substituído por uma sensação de admiração e entusiasmo enquanto se ajoelhavam diante do menino Messias. Cheios de profundo sentimento de gratidão e humildade, os pastores se sentiram abençoados por terem sido escolhidos como testemunhas desse evento tão grandioso. É um verdadeiro milagre que o mundo já tenha testemunhado, incumbidos da missão de proclamar as boas novas a todos que ouviriam nos dias e anos que se seguiram. A memória daquela noite santa permaneceu gravada em seus corações como uma luz guia em tempos de escuridão e dúvida. Eles sabiam, além de qualquer sombra de dúvida, que haviam sido tocados por algo divino, algo além da compreensão das mentes mortais. Ao refletirmos sobre a história dos pastores,
recordemos o poder da esperança e a promessa de redenção. Vamos acolher com admiração a maravilha da história do Natal, permitindo que ela nos inspire e fortaleça em nossas horas mais sombrias. Pois no nascimento de um bebê em uma manjedoura, encontramos o maior presente de todos, um presente de amor, graça e salvação eterna. Que possamos carregar esta mensagem em nossos corações, compartilhando-a sempre com o mundo como um farol de esperança e um testemunho do poder da fé. Deixemos que a luz da fé e da esperança nos guie de volta para casa, assim como as muitas estrelas brilhando no céu noturno. Ao longo da jornada da vida, encontramos desafios, perigos e tentações cruéis, mas dentro de cada um de nós reside uma luz, uma fonte invisível de força na qual podemos confiar. Confiemos nas Escrituras que nos foram ensinadas. Esperemos pelo Senhor e sigamos o seu caminho, pois Ele nos exaltará para herdar a terra. Salmo 37, 34. Vivamos com coragem, fé e esperança, pois somente assim poderemos superar todas as dificuldades e encontrar o caminho de volta para casa. Lembremos-nos dos ensinamentos do Senhor amado. Não creiam em todos os espíritos, mas testem os espíritos para ver se são de Deus, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1. Quando vivemos com segurança e fé, estamos sempre protegidos e guiados pela mão de Deus. Acreditemos que, embora a vida possa nos conduzir por provações e desafios, ao nosso lado sempre estará o amor e o abrigo do Senhor. Vivamos com segurança e fé e sempre seremos conduzidos de volta para casa, para um lugar de felicidade e paz eterna. Por último, recordemos a promessa do Senhor, conforme está escrita nas Escrituras. Retenhamos firme a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Vivamos com fé e esperança, e seremos sempre guiados no caminho de volta para casa, no abraço do amor infinito de Deus. Que vivamos com fé, e um dia encontraremos paz e felicidade eterna nos braços do Senhor. Amém.